Agora a gente vai explorar tabelas dinâmicas. Nome bonito, né? Tabelas dinâmicas. E o recurso é realmente poderoso. A gente consegue resolver muitas situações do dia a dia utilizando tabelas dinâmicas. Agora, apesar de ser um recurso extremamente poderoso, eu diria que ele é um dos recursos mais simples do Excel. E a simplicidade é inversamente proporcional à capacidade de resolução de problemas que ele tem. Eu diria que é um recurso até mesmo elementar, de tão simples de ser utilizado. Para começar a falar das tabelas dinâmicas, eu coloquei uma proposta, estou tentando ilustrar da seguinte maneira. Imagine a partir de uma lista do Excel, ou então alguma outra, pode ser um banco de dados em SQL Server, pode ser um arquivo TXT, o dado, a origem, não necessariamente precisa estar no Excel. A partir dessa fonte, que a gente possa fazer cruzamentos de todos os campos disponíveis nos dados. Por exemplo, se eu tenho uma tabela, eu posso cruzar uma informação específica a partir de qualquer elemento que está ali. Muito dinâmico isso. Eu posso mudar a todo instante o meu ponto de vista em relação àquela análise. Eu posso filtrar, enfim, eu posso mudar tudo no meu modelo. Por isso que ele é chamado de dinâmico, tá? Tabelas dinâmicas, alguns conceitos. A gente vai explorar aqui, a princípio, 4 pontos que são muito importantes. O primeiro deles é o que a gente chama de fato. O que é um fato? O fato é aquilo que eu quero analisar mesmo. Eu vou tomar como referência aqui uma venda, uma tabela que contém registros de vendas. Então, um fato é uma venda específica e dentro dessa venda um elemento qualquer. Por exemplo, uma quantidade vendida, um preço unitário, um valor total, um percentual, enfim, algum elemento dentro da tabela de vendas que eu queira analisar. Meu fato de análise vai ser, por exemplo, o total vendido. Agora, esse fato ele vai ser avaliado em função de alguma medida, em função de alguma média. Eu posso, por exemplo, avaliar o total de vendas, a venda média, o maior valor vendido, o menor valor vendido, qual o desvio padrão em relação às vendas que eu pratiquei em um determinado período. Então, a medida é o que eu faço com aquele fato, sobre qual aspecto matemático, ou estatístico, ou financeiro vou fazer aquela análise. Então, esta é a medida. Agora, esse fato, nesta medida, eu posso analisar sob diversos pontos de vista. Por exemplo, a venda uma determinada venda lá de um determinado produto. Olha só como é que esse produto já virou uma perspectiva. A princípio eu tinha um total. Agora eu já tenho um total por produto. E eu posso analisar também total por produto em função de um estado ou em função de um sexo da pessoa que comprou. Tá vendo? Eu posso ir adicionando ao meu objeto de análise, o que antes era apenas um fato, e do fato medido de alguma forma, eu já posso analisar sob pontos de vista diferentes. Eu vou criando os meus modelos para isso. E depois de conceber essa visão, por exemplo, eu quero analisar o total de venda por produto e estado, ok? Mas seguindo determinados filtros, eu posso utilizar quaisquer outros campos disponíveis na minha origem de dados como filtros, dando muito mais riqueza, né? Dando uma dinâmica muito maior à minha tabela dinâmica. Agora, por que normalmente a gente faz uma analogia entre tabela dinâmica e cubo mágico? É até simples de explicar. O cubo mágico a gente costuma girar as suas perspectivas e o objetivo é que cada face tenha uma cor diferente. Então ele permite que a gente vá girando em todos os sentidos, em todos os seus eixos, até chegar no nosso objetivo. A tabela dinâmica tem alguma semelhança porque ela permite que a gente vá realmente mudando as nossas perspectivas, mudando os nossos pontos de vista, para que a gente atinja, no final das contas, um número que resolva a nossa situação. Por isso que a gente sempre compara uma tabela dinâmica a um cubo mágico. Agora vamos explorar isso tudo na prática. Eu coloquei aqui na tela o mesmo modelo que a gente utilizou na aula sobre o manuseio de listas. Exatamente aquela mesma tabela, a mesma que a gente terminou o exercício lá. Então, observe a seguinte situação. Eu tenho aqui ano, mês e ano, data, nome do cliente, cidade, estado, nome do produto e sua categoria e alguns valores aqui. Fazendo uma análise agora muito simples aqui, e se eu quiser, neste momento, saber qual o valor total que foi vendido de produtos?
Beleza. Todo mundo vai dizer que, bom, você pode simplesmente somar a coluna de total que você vai ter o resultado. Vamos ver aqui, ó. Perfeito. Eu tenho sim. E ao invés de usar a função soma, se eu quiser utilizar, eu posso usar a subtotal também. Ok, ó. Subtotal, que a gente até já viu também, eu quero usar o tipo 9, que fala de soma. E o meu intervalo vai ser de K4 até K 1005. Beleza, 1005. Vai funcionar perfeitamente. Ótimo, então eu já tenho aqui um total geral do produto. Aí alguém vai e pergunta, mas e se eu quiser o total de um estado específico? Ok, a função subtotal, ela comporta exatamente essa situação. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, o total de Minas Gerais. Ah, mas e se ao invés de total for média? Tudo bem. Ainda com a subtotal eu consigo resolver esse problema. Lembrando que o primeiro parâmetro da subtotal é exatamente qual a operação que eu quero realizar. Então, beleza, média. Então eu tenho que a média total vendida para o estado de Minas Gerais, 52 e alguma coisa. Perfeito. Agora começa a complicar um pouquinho. E se eu quiser saber qual o valor total vendido, vou até mudar aqui ó, de 1 para 9 novamente, qual o valor total vendido por estado? Minas Gerais X, Rio de Janeiro Y e por aí vai. Já comecei a dificultar um pouquinho a análise. Eu vou ter um pouco mais de trabalho de gerar essa informação. E se eu quiser saber o total vendido por estado, mas também cruzando pela categoria de produtos, ou seja, o total de Minas Gerais para vestuário, tanto, de Minas Gerais para alimentação, um outro tanto, de Rio para vestuário, de Rio para alimentação. Então observe, a mesma informação que é o total de vendas, que a partir de agora eu já vou começar a trazer para o nosso modelo aqui, o total de vendas é o fato. A venda efetivamente, né? A soma é a medida. E observe que eu já coloquei só nesse meu enunciado o estado e a categoria. São dois eixos diferentes. Né? São duas perspectivas, duas dimensões diferentes. Lembrando que eu posso colocar quantas dimensões eu quiser. Ao contrário de um cubo mágico, que normalmente eu tenho linha, coluna e profundidade, aqui eu posso ter diversas categorias na linha, diversas perspectivas na linha, diversas na coluna, diversas em profundidade. Eu consigo fazer uma análise cruzando tudo com tudo. Então, observe, se eu tenho esse número aqui, eu posso querer, por exemplo, fazer a medição dele em função de produto-estado, mas na linha do tempo, ano a ano. Não tem limite para isso aí, tá? Então, eu vou deletar isso aqui, esse valor que eu coloquei, e eu vou partir agora para a construção de uma tabela dinâmica disso. Vocês vão ver como vai ser mais fácil tirar respostas para todas essas perguntas que eu estou fazendo aqui e que eu fui resolvendo aos poucos com funções, mas que vocês viram. Nós chegamos a situações bem mais complexas e eu preciso de um recurso um pouco mais poderoso para poder ter respostas rápidas de pesquisa. Primeira coisa, decorem esse número que está aí embaixo, que é o total de vendas, 50.423, tá? A gente vai começar a trabalhar e vamos lembrar desse número, 50.423. Quero criar a minha primeira tabela dinâmica. O que eu preciso fazer? Eu preciso estar dentro da minha origem de dados, e isso se a origem de dados for uma tabela do Excel, que é o nosso caso, tá? Eu preciso estar dentro dela em algum local, qualquer um, não há necessidade de eu fazer a marcação, lembrando que quando eu tenho uma lista perfeita, aquela que tem limites claros, né? O Excel possui um algoritmo para fazer essa detecção por mim, então eu não preciso me preocupar com isso. Então vamos lá, para criar a minha primeira tabela dinâmica. Eu vou no menu Inserir e em seguida eu peço aqui, ó, Tabela Dinâmica. Observe que ele já fez a detecção da minha tabela. E depois, eu quero que essa tabela dinâmica seja colocada em uma nova planilha ou que ela seja inserida em alguma planilha existente. Eu vou jogar uma nova planilha e eu não vou me preocupar com esse adicionar estes dados ao modelo de dados do Excel. Então, eu marquei o intervalo, na verdade eu aceitei o intervalo que ele me deu, quero uma nova planilha e vou dar OK. Perfeito? Observe que ele criou uma planilha nova aqui do lado. Eu tenho a minha de dados aqui, normalmente ele criou uma segunda. E ele colocou esse objeto aqui, ó, soltou esse objeto na célula aqui, que é o objeto da tabela dinâmica. Agora vamos prestar atenção do que está do lado de cada tela. Então está aqui o nosso objeto e do lado de cá os campos da tabela dinâmica.
Na parte de cima, nós temos todas as colunas que estavam disponíveis naquela origem de dados, que vai de ano até o total. Observe aqui, de ano até o total. E aqui embaixo eu tenho os filtros, linhas e colunas, lembrando que é uma tabela dinâmica, tabela linhas e colunas, né? Bem natural. E do lado de cá, ó, aqui embaixo, no quadrante aqui, inferior direito, eu tenho um símbolozinho sigma, que é uma somatória, ou seja, uma operação vai ser feita aqui com os valores. Lembrando daqueles 4 pontos principais da tabela dinâmica, o primeiro deles era o fato. O que eu quero analisar? Neste momento aqui, ó, nesse modelo nosso, eu vou fazer uma análise em função deste total aqui. Ó. Eu vou pegar o total, vou arrastar para dentro de valores aqui. Primeira coisa que me chama a atenção, olha o valor está aqui, ó, 50.423. Lembra que eu pedi para decorar o número? Então, como eu estou trazendo aqui aquele fato para cá, e a medida padrão, a métrica padrão é soma, ele fez a soma. Então, eu já tenho aquela informação de lá, aqui. Ótimo, perfeitamente. Agora, o que acontece? Quando eu estava ilustrando no nosso enunciado, quando eu estava citando os problemas, as dificuldades que a gente costuma encontrar, eu citei, por exemplo, que eu teria a necessidade de fazer o filtro por algum critério. Então, eu vou escolher um critério aqui, por exemplo, o estado, e vou arrastar o estado aqui para a região de filtros. Observe. Ele colocou aqui, ó, já na minha tabela, o estado lá em cima, e eu tenho a opção de abrir aqui, ó, e escolher qual estado eu quero. Por exemplo, Minas Gerais. O total agora é relativo a Minas Gerais. Ó, Rio de Janeiro, São Paulo. Bom, tudo bem, eu conseguiria essa mesma informação diretamente aqui na planilha se eu usasse um subtotal e aplicasse o filtro aqui, correto? Mas eu já não conseguiria fazer de um outro jeito. Observem aqui. Eu estou vendo todos os estados, eu vou manter o filtro aqui, mas eu quero esse total aqui, ó, pela categoria do produto. Eu vou pegar aqui a categoria, vou arrastar e vou soltar aqui nas linhas. Observe, eu agora tenho aquele mesmo total, 50.423, porém quebrado por linhas. Eu já comecei a dar um pouco de dinâmica à minha tabela. E tirar essa informação aqui, a partir da tabela básica, já seria bem mais complexo. Eu já teria bem mais trabalho para poder fazer isso. Agora, olha que interessante. Se eu tenho aqui o estado sendo filtro, e do lado de cá eu tenho a categoria do produto, eu vou mudar um pouco essa pesquisa aqui. Peguei a categoria, movi a categoria para o filtro. Então, observe que agora lá no filtro tem duas coisas diferentes. Eu posso filtrar por estado e também por categoria. Por exemplo, Rio de Janeiro, da categoria vestuário, eu tenho este total aqui. O Rio de Janeiro, independente da categoria, está aqui o total. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o estado, vou trazer para as linhas, e vou pegar o produto, olha, nome do produto, e vou trazer para colunas. Olha que interessante. Então agora eu tenho, por estado, todos os produtos e o total vendido, de forma que eu tenho lá no finalzinho o total geral. Agora, por que a gente chama isso aqui de tabela dinâmica? Observe isso aqui. Eu vou pegar, eu tenho muito mais colunas que linhas, né? Eu tenho 3 linhas aqui, ó, 1, 2, 3 estados e diversas colunas. Eu vou inverter. Trouxe o produto para a linha, vou pegar o estado, levar para a coluna, observe. Eu girei a minha tabela, de modo que eu cheguei na mesma informação, mas com um ponto de vista completamente diferente. Ou então, vou fazer uma outra coisa. Eu vou pegar aqui, ó, o estado. Eu trouxe o estado para o filtro. Perfeito. O nome do produto também. A categoria eu vou trazer aqui para as colunas. Eu vou pegar aqui o nome da cidade, vou trazer para as linhas. Olha só, uma informação completamente diferente, a partir da mesma origem, que chegou no mesmo resultado. Mas observe como é que a gente, por analogia, a gente está começando a ter aquele efeito cubo mágico. Eu estou conseguindo girar as perspectivas, girar as dimensões e enxergar as minhas vendas sob outro prisma. Agora, olha que interessante. Comentei também lá que eu posso colocar mais de uma dimensão, mais de uma perspectiva nas linhas e também mais de uma perspectiva nas colunas. Apesar de parecer estranho, não é. Pelo seguinte,
Eu tenho aqui as cidades. Eu posso colocar, por exemplo, aqui o estado que está no filtro aqui. Eu vou mover para antes da cidade. Olha, soltei. Observem a riqueza que está ficando na minha informação. Eu tenho agora um relatório com quebras. Minas Gerais, ex-cidades. Rio, eu tenho uma só lá dentro. São Paulo, eu tenho duas cidades, Piracicaba e São Paulo capital. Olha a riqueza que está isso. Eu já estou conseguindo fazer uma coisa completamente diferente. Eu vou pegar o produto aqui, vou colocar debaixo da categoria. Olha que relatório bonito. Apesar de meio complexo, porque com colunas demais. Mas olha só, alimentação, aqui estão os itens. Utilidades domésticas, aqui estão os itens, olha só. Eu posso mudar com muita facilidade, olha aqui. Então agora eu tenho a possibilidade de filtrar, nesse momento, por categoria do produto, e eu tenho um relatório por estado, né, quebrando por estado, listando os totais vendidos por cidade. Agora, vamos lembrar aqui, eu falei das métricas, das medidas, né? Eu estou utilizando aqui ó, um fato que é o total. Eu posso mudar essa medida aqui, ó. Eu venho aqui em cima dessa setinha do lado do campo e eu escolho configurações do campo de valor. Observem que eu estou resumindo os campos por soma, mas eu posso, por exemplo, pegar contagem de eventos. Então aqui eu tenho o número de vendas que aconteceu em cada desdobramento deste aqui. Eu posso querer, por exemplo, a média. Ótimo, olha só. Eu tenho a média aqui e eu tenho todas aquelas outras funções estatísticas e matemáticas. Eu tenho o máximo, o mínimo, desvios, enfim, variância. Posso escolher o que eu quero aqui. Agora, já que a gente está com a média, se a gente observar bem, a média dá uma precisão bem grande, né? No respeito ao decimal. Eu quero formatar esses números aqui. Eu posso fazer de duas formas. A primeira delas, e não é a recomendada, é formatar diretamente aqui. Ó. Eu seleciono, aplico algum formato, como por exemplo aqui, ó, esse pontinho aqui, né, o formato padrão, e ótimo. Vou dar Ctrl Z aqui. Por que eu não recomendo que seja feito dessa forma? Essa tabela ela pode mudar de linhas e colunas, eu posso dar dinâmica a ela, que eu posso colocar novos campos, e eu posso, à medida que eu vou trabalhando, eu posso perder essa formatação. Isso pode se deteriorar. Então, o que a gente faz para que a gente não perca essa formatação? Aqui, ó, no mesmo local que eu faço a mudança de qual a medição que eu quero fazer, de qual a função que eu vou aplicar como métrica, eu tenho a opção de formatar o número aqui. Ó. Aqui é o jeito seguro de fazer. Ele sempre refaz a tabela e aplica o formato. Então eu nunca vou perder essa formatação. Então o que eu quero de formato aqui? Eu quero um número com o separador de milhar, que eu não sei até que ponto vai chegar, eu posso colocar as características que eu desejar aqui para os números, tá? Ok. Posso mudar, inclusive, aqui eu quero aqui, a venda média. Posso mudar o título aqui. Venda média. Ok. Então tá aí. Minha tabela dinâmica com um fato sendo analisado. Agora, olha que interessante. Eu estou vendo aqui ó, a venda média. Eu apliquei o total uma única vez. Eu posso fazer na mesma análise diversos fatos e diversas medidas. Então, do mesmo jeito que eu tenho aqui a venda média, eu quero o total novamente aqui, ó. Então eu trouxe novamente o campo total. Só que esse outro campo aqui, configurando, eu quero aqui ó, o total vendido e ele vai ser a soma. Vou até aplicar um formato aqui para ele de uma vez para que fique da mesma forma. Olha só. Então eu tenho aqui ó, total vendido. Ao lado do total vendido eu tenho a venda média para cada um dos anos. Para ficar um pouco mais fácil a nossa visualização, eu vou tirar o ano que está aqui nas colunas e vou trazer para o filtro aqui. Ó. Então, no geral, eu vendi tanto e tive uma venda média, independente do ano, independente da categoria, de X. E eu posso colocar quantas vezes eu quiser o mesmo fato ou outros fatos. Por exemplo, eu quero saber aqui, ó, eu quero alguma análise em função de quantidade. Então, eu trouxe aqui a quantidade para depois a venda média aqui. Ó. E vou trabalhar o formato dessa quantidade. Vou mudar o título, vou chamar só de QTD para ficar pequenininho. E eu quero aqui ó, somar a quantidade. Então eu tive 2.474 peças de algo vendido, distribuído dessa forma, em tais cidades, em tais estados. Tá vendo? É bastante rica essa informação. Ok. Uma outra coisa muito importante e também muito fácil de fazer.
Eu vou deixar apenas uma medida aqui, para que a gente consiga entender melhor do que eu estou falando, tá? Eu vou tirar daqui a venda média, eu simplesmente arrasto para fora, tá? Ó, eu vou deixar aqui apenas o total vendido. E eu vou mudar essa tabela dinâmica para ficar aqui, ó, estado em função de categoria. Vamos botar o estado aqui. A cidade não me interessa, mas a categoria sim. Eu tenho, então, essa tabela aqui. Eu tenho nas linhas as categorias, eu tenho nas colunas os estados e no cruzamento eu tenho o total vendido, que me dá aquele total que eu conheço lá. E se eu quiser fazer um gráfico a partir disso aqui? Bem simples. Tenho duas formas de fazer. A primeira delas é usando aqui o inserir gráficos recomendados. Ele faz essa análise para mim aqui. Ele já me propõe um tipo de gráfico. Eu aceito. Posso colocar o gráfico aqui, ó. Eu não vou dar muita atenção aos detalhes do gráfico, porque não é nosso objetivo aqui. Eu fiz o gráfico mais básico que eu pude, tá? Eu vou só mudar um pouquinho, eu vou colocar esse gráfico tridimensional, porque para esse modelo nosso aqui, ele vai dar uma resposta melhor, tá? Aqui tá bom. Sim, ó. Perfeito. Então eu tenho, olha, um eixo com os estados, um outro eixo com as categorias, e lá no meio a representação. Olha que interessante, se eu mudo então o filtro, vou pegar aqui por exemplo um ano, quero analisar o ano 2011, esse foi o comportamento de 11, esse aqui foi o comportamento do ano de 2012, esse aqui o comportamento do ano de 2013, e se eu mudar qualquer coisa na tabela, essa mudança é refletida para o gráfico automaticamente, tá? Perfeito, então isso com relação ao gráfico é a primeira forma de fazer. A segunda forma de fazer, eu estando dentro da tabela dinâmica em qualquer local, eu vou apertar uma tecla aqui, ó, F11. O F11, observe, ele criou uma outra planilha dentro da pasta de trabalho, que é o gráfico, e esse gráfico ele recebe o nome de gráfico dinâmico. Observem aqui, ó, análise de gráfico dinâmico. A grosso modo, ele é uma tabela dinâmica. Do mesmo jeito que lá na tabela eu posso girar os eixos, aqui eu também posso. Então vamos fazer um pequeno estudo aqui. Observem, o meu estado faz parte da minha legenda, né? E na verdade são as minhas colunas, se a gente for fazer uma analogia com aquele outro modelo. E eu tenho do lado de cá as categorias. E lá em cima, filtrando, eu tenho cidade e ano. Observem, cidade e ano são filtros aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o estado que está aqui, vou jogar lá no filtro. Olha, mudou completamente. E vou pegar a cidade e vou trazer para cá. Tirei a categoria e trouxe o ano. Olha a dinâmica que eu estou dando para o meu gráfico. Voltando então aqui para a minha planilha, observe, ele mudou completamente o layout da planilha para que ela pudesse refletir a minha intenção no gráfico. O que eu modelei no gráfico, ele refletiu lá na planilha. Por exemplo, o ano, eu vou manter aqui, mas a cidade eu tirei. Observe que eu não tenho nada na coluna, tenho só aqui os anos nas linhas. Olha só, anos nas linhas e nada nas colunas. Ele mudou completamente para que eu pudesse representar o gráfico aqui. Ótimo. Agora um outro ponto, muito interessante mesmo aqui na tabela dinâmica. Vamos lá, eu quero um modelo um pouco mais complexo. Eu trouxe aqui o nome do produto. Perfeito, eu vou deletar esse gráfico aqui que não se aplica mais a este modelo. Eu estou vendo que eu tive uma venda de feijão no ano de 2012. Ó, feijão 2012. Mas eu quero entender o que há por trás desse número. Eu quero entender esse número aqui, eu quero pesquisá-lo, tá? O Excel tem um recurso muito interessante chamado Drill Down, que é o detalhamento. Eu posso detalhar este número. Como que eu faço isso? Eu posso fazer isso de duas maneiras diferentes, tá? A primeira delas, com o botão da direita, eu tenho aqui o mostrar detalhes. Mas isso não está disponível em todas as versões do Excel. A gente precisa fazer o que eu vou fazer aqui agora. Eu quero desdobrar este valor. Eu vou dar duplo clique na célula. 2 cliques. Observem o que ele fez. Ele, a partir da minha tabela de origem, que era dados, né? Eu solicitei que esse número aqui, da minha tabela dinâmica, fosse desdobrado. O que ele fez? Ele criou uma planilha nova, Plan 2, e trouxe todos os lançamentos que, somados, me dão aquele valor. Então, se eu pegar aqui a coluna total, eu estou vendo aqui, ó, são 34 lançamentos que, somados, me dão lá os 258 que eu estou vendo aqui. Então, é dessa forma que eu consigo detalhar o número. Eu consigo, a partir de um total, pesquisar
e chegar na informação no nível detalhado, tá? Agora, isso aqui é uma planilha que ele criou simplesmente para extrair. Eu não preciso que essa planilha fique salva na minha pasta de trabalho. Eu posso deletar isso aqui, né? Ela é só uma extração. Não tem nenhum compromisso com o dado aqui. Então eu vou deletar isso aqui. Eu não preciso mais dessa informação. Eu vou fazer o seguinte, esse gráfico aqui, ó. Observe, como eu mudei aqui, ele mudou o gráfico completamente também, né? Então eu vou deixar o gráfico, vou deixar essa planilha aqui, ó. Eu vou fazer uma outra coisa aqui agora, que é o seguinte. Se eu mudo alguma informação na minha tabela de origem, que é esse dado aqui, ou então um dado externo, digamos que um lançamento tenha sido feito lá fora, no banco de dados, né? Isso não necessariamente será refletido de imediato aqui na minha tabela dinâmica. Então deixa eu mostrar isso aqui na prática. Eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar um primeiro caso aqui, ó. Em 2011, eu vou pegar aqui um produto jarra. Deixa eu ver se eu posso pegar o produto jarra aqui para ser fácil. Ok. Produto jarra está aqui, ok. Esse número aqui de 1400 aqui, tá vendo? Eu vou mexer na origem de modo que tenha que impactar lá. Então, por exemplo, digamos que eu tenha feito não uma venda de 2 unidades, mas de 200 unidades. Ó, o total aqui, só ter esse registro já foi de 1.000 e pouco para 4.000. Vamos lá na tabela. Olha, não foi refletido aqui. Isso porque eu preciso atualizar essa tabela dinâmica de algumas formas. A primeira delas é manualmente. Então eu vou fazer a atualização manual aqui, ó. Botão da direita nela, atualizar. Notem que aqui, ó, eu já tive um acréscimo significativo no valor da jarra aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, fica mais fácil para a gente ver, tá? Já tive um aumento aqui na jarra. Eu vou desfazer essa alteração aqui, ó. Voltei para 2 aqui. Do mesmo jeito que estava, 2,40. Não houve reflexo aqui, porque lembrando, a atualização não é automática. Vou fazer agora a atualização do segundo jeito. Dados. Aqui, ó. Eu posso mandar atualizar essa tabela, que é esse atualizar aqui, ou atualizar todas as tabelas, que essa está no meio. Vou mandar atualizar por aqui. Observem que já deu certo. Então, este foi o segundo modo de atualizar. E eu tenho um modo bem interessante também, que é esse aqui, ó. Botão da direita, dentro da tabela, em qualquer lugar, opções da tabela dinâmica. Dados, atualizar dados ao abrir o arquivo. Isso serve muito para quando eu estou com dados externos. Eu estou acessando uma outra base que, com o Excel fechado, a minha planilha fechada, ela não está percebendo as mudanças, obviamente. No que eu abro e eu marco essa opção aqui, dados, atualizar dados ao abrir arquivo, ele abriu, ele vai lá, consulta novamente e traz a informação mais atualizada possível para cá. E uma última forma é aqui, através do menu Dados, Conexões Existentes. Eu tenho algumas tabelas aqui, eu lembro que a minha origem aqui, ó, era a tabela 3, que ia de A3 até K1005, 2 cliques aqui. Nesta opção aqui, ó, eu tenho as propriedades e eu posso falar o seguinte, que eu quero atualizar essa planilha a cada X minutos. No nosso caso aqui, eu não preciso de nada disso, eu vou deixar isso aqui do jeito que estava, sem atualizações automáticas de tempos em tempos. Ok, sair da opção. Então, aqui a gente conseguiu ver os principais recursos da tabela dinâmica. Em seguida, a gente vai começar a explorar duas funcionalidades muito importantes aqui, que aprimoram muito a tabela dinâmica, que são segmentação de dados e linha do tempo.